So we are starting in Ephesians Em Efésios, chapter 1, capítulo 1, starting in verse 3. versículo 3. When you find it, you can stand. Quando você encontrar, pode se colocar de pé. It said, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. In love, he predestined us for adoption to himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will, to the praise of his glorious grace, with which he has blessed us in the beloved. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace, which he lavished upon us in all wisdom and insight, making known to us the mystery of his will, according to his purpose, which he set forth in Christ, as a plan for the fullness of time to unite all things in him, things in heaven and things on earth. In him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will, so that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of his glory. In him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is a guarantor of our inheritance until we acquire possession of it, to the praise of his glory." Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amen. Amen. You may be seated. Podem se sentar. So we have a lot to cover here tonight. Temos muito que ver aqui nessa noite. Now, I'll promise to preach quick if you promise to listen quick. Eu prometo pegar rápido se você prometer escutar rápido. So whenever I was kind of dividing up these messages, Quando eu estava dividindo essas mensagens, this is so much here in the beginning. é tanta informação no começo, But the thing is that in the Greek, this is just one big long sentence. mas no grego isso é só uma frase bem longa. I think it's the second longest sentence in the entire Bible. Eu creio que é a segunda frase mais longa da Bíblia. Even as we were reading it, it just seems like we're just winded. Até quando nós estamos lendo, a gente fica até sem ar. Just because Paul is saying so much. Porque Paulo estava falando tanta coisa. And each part is just building on the next, on the next. E cada parte constrói a outra. And it starts in this passage with "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus E começa Christ." nessa passagem: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. See, this passage begins with blessing. Essa passagem começa com a bênção. It's this idea of worthy to be praised. Essa ideia de digno de ser louvado. It says, "God, you are worthy to be praised." Deus, tu és digno de ser louvado. That's how it starts. É assim que começa. That's how we start our services here. É assim que começamos nossos cultos. And that's how Paul is starting the book of Ephesians. É assim que Paulo começa o livro de Efésios. It says, "Worthy are you to be praised." Bendito é o Senhor de ser adorado. But then why? Mas por quê? Why? Because it says here, Porque diz aqui, it says, "We bless God nós bendizemos a Deus because he first blessed us." porque Ele nos abençoou. It says he has blessed us with every spiritual blessing. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. How can we every spiritual blessing? Todas as bênçãos espirituais. Everything that we need to live this life. Tudo que nós precisamos para viver essa vida. Everything that we need to be more than conquerors in this life. Tudo que nós precisamos para ser mais do que conquistadores dessa vida. It says has already been given to us. Já foi nos dado. It's already been given to us. Já foi nos dado. And see, ever since the beginning of
Christianity, ever since the beginning of the church, E desde o começo da igreja, we've had this like fight with Gnosticism. nós temos essa luta com gnosticismo. So this idea comes from the Greek word gnosis. Vem da palavra gnosticismo. Vem da palavra do grego gnosis, Which means knowledge. que significa sabedoria. And it's this idea E essa ideia that there is secret knowledge que há uma sabedoria secreta, that if you want to experience God, que se você quiser experimentar a Deus, you have to search for the secret knowledge that's hidden. você tem que buscar essa sabedoria secreta que está escondida. And in the early church, there's this fight E nas igrejas antigas tinha essa briga, essa luta against this idea that there was a secret knowledge that you had to kind of be part of in order to really experience God. contra essa ideia de que você tinha que saber dessa sabedoria secreta para conhecer a Deus. But Paul destroys this idea E Paulo ele destrói essa ideia at the very beginning of Ephesians, logo no começo de Efésios, saying he's already given it to us. porque ele diz ele já nos deu. And there's some people, they try to search and strive and try to find E há pessoas que lutam e tentam encontrar this like secret blessing of God, essa bênção secreta de this Deus, secret experience of essa God. experiência secreta de Deus, But it's already been given to us. mas já foi nos dado. Before everything, Antes de todas as coisas, it's already been given to já us. foi nos dado. So we begin here in the beginning. E nós começamos no começo. See, at the beginning of the letter, it makes sense No começo da palavra faz sentido. that Paul would start at the very beginning. Que Paulo começaria desde o começo. Not just the beginning of the church, Não só no começo da igreja, not just the beginning of our lives, não só no começo das nossas vidas, but the beginning of all things. mas no começo de todas as coisas. It says he chose us in him before the foundation of the world that we shall be holy and blameless before him. In love he predestined us for adoption to himself as sons through Jesus Christ. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoração de filhos por meio de Jesus Cristo. See, this is the foundation of our faith. E essa é a fundação da nossa fé. It's not built on human thoughts or human emotions, A base da nossa fé não é construída por sabedorias humanas, but the plan of God from the very beginning. mas pelo plano de Deus desde o início. And see, before we even took a breath, Antes de tomarmos nosso primeiro fôlego, nosso primeiro ar, before the universe was even formed, antes do universo ser criado, God already had our names written Deus já tinha o nosso nome escrito in his plan of redemption. no seu plano de redenção. I remember whenever I was a child. Eu lembro quando eu era uma criança, I remember my mom tells stories about this, e eu lembro que minha mãe contava histórias sobre isso, about how they would try to teach me some of the heresies of the Jehovah's Witnesses. que eles tentavam me ensinar, a parte da família do pai dele, tentavam ensinar a ele as heresias dos ensinos do Testemunho de Jeová. And I told my parents, like, I was a child, and I said, I just don't understand. E eu dizia, eu não entendo. Eu como criança eu dizia, mas eu não entendo. And then years would pass, E anos se passavam, and I'd be around like 12 years old. e eu tinha 12 anos de And I idade, started going to church with my mother and my e grandmother. eu comecei a ir à igreja evangélica com a minha avó, com a minha mãe. And I remember having arguments with my aunts and my uncles E eu lembro de ter discussões ali com os meus tios e minhas tias against what they believed, contra o que eles acreditavam. arguing the fact E eu argumentava os fatos that Jesus was the creator que Jesus era o Criador and not just some creation. e não só uma criação. And I didn't understand it E completely. eu não entendia completamente. But like from the very beginning, Mas desde o começo, it just seemed like God was pulling on my era heart. como se Deus ele puxava, ele mexia no meu coração. And all these like false teachings and things that they were trying to put in my E head. todos esses ensinos falsos que eles tentavam colocar na minha cabeça. As just a little baby. Eu era um bebê, I said, I don't mas eu understand. dizia, eu não entendo. But it wasn't because I was smarter. Mas não era porque eu era mais inteligente, It wasn't because I understood the Bible more than someone else. porque eu entendia da Bíblia mais do que outros. What does Paul say? O que Paulo está dizendo? He said, before the foundation of the world. Antes da criação do mundo, Before the foundation of the world, he chose us in him. antes da criação do mundo, ele nos escolheu. Why? Por quê? According to the purpose of his will, De acordo com o propósito da sua vontade, to the praise of his glorious grace. para o louvor da sua glória.
not for my glory, não para a minha glória, but for His glory. mas para a glória dele. He chose us not for our glory, Ele nos escolheu não para a nossa glória, but for His glory, mas para a glória dele, so that we can make much of His name, para que nós possamos fazer mais do seu nome, so that we may begin que nós possamos começar the same way it begins in do Ephesians. mesmo jeito que começou em Efésios. Blessed be our God. Bendito seja o Deus, Blessed be our God. bendito seja o nosso Deus, Because in the beginning, porque no começo He chose us in Him. Ele nos escolheu nele. Amém, glória a Deus. So what does that mean? That means that your identity, O que isso significa? Que a sua identidade, your worth, o seu valor, your place in God's family, o seu lugar na família de Deus it does not rest in your performance, não depende das suas ações, but it rests in His purpose. mas depende do propósito dele. Glória a Deus. And what did He choose us for? E o propósito em que ele nos escolheu, It says to be holy and blameless before Him. para sermos santos e sem culpa diante dele. And that doesn't mean that He chose us because we were holy, E não significa que ele nos escolheu porque nós somos santos, but He chose us so that we could be holy, mas ele nos escolheu para que nós possamos nos fazer santos, so that we can walk in that truth, que nós possamos andar, caminhar nessa verdade, that we can be holy and blameless before Him, que podemos ser santos e sem culpa diante dele, and that we may be blessed. e que possamos ser abençoados. So how are we blessed? E como somos It abençoados? says, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace, which He lavished upon us in all wisdom and insight, making known the mystery of His will, according to His purpose, which is set forth in Christ. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. See, this is our blessing. Essa é a nossa bênção. So we bless God because He first blessed us. Nós bendizemos a Deus porque Ele primeiro nos abençoou, And the picture of our blessing e a imagem da nossa bênção rests in Christ. está em Cristo. It is in Christ. Está em Cristo. It's in what He did on the cross. No que Ele fez naquela cruz. That's where our blessings flow from. É daí que flui as nossas bênçãos. Whenever Jesus was in the Garden of Gethsemane Quando Jesus estava ali no jardim de Getsemane and He prayed, e ele orou, He said, Father, ele disse: Pai, He said, if you are willing, remove this cup from me. se queres, passa de mim este cálice. Nevertheless, not my will, but yours be done. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Aleluia. So what was in the cup? Então, o que estava nesse cálice? What was in the cup? O que estava naquele cálice? Was it the cross? Estava ali a cruz, Was it the humiliation? a humilhação, Maybe the betrayal of a best friend? talvez a traição do seu melhor amigo. I mean, yes. Sim, But what was in the cup was the wrath of God. mas o que estava naquele cálice era a ira de Deus. The overflowing wrath of God. A ira de Deus que transbordava. If you don't think that God takes your sin serious, Se você não pensa que Deus leva a sério os seus pecados, just look at the cross olhe para a cruz. and you see how seriously God takes E our você vai sin. ver o tanto que Ele leva a sério o nosso pecado. And He took the cup of wrath. Que Ele tomou aquele cálice de ira He took it all. e Ele tomou ele por completo. Sinclair Ferguson, he's a teacher, Sinclair Ferguson é um professor, a theologian. teólogo. He says this was the cup that the prophets had spoken about. Este era o cálice sobre o qual os profetas haviam falado. The cup that when drank led to alienation. O cálice que ao ser bebido leva à alienação. A sense of God's forsakenness because of sin. Há uma sensação de abandono por Deus por causa do pecado. This was a cup that was in the Lord's hand. Este era o cálice que estava na mão do Senhor. The cup of divine judgment, O cálice do juízo divino. a cup of desolation, Cálice de desolação. such judgment that would undo those who drank it, Juízo tão severo que destruiria completamente aqueles que o bebessem, utterly destroying them. desolando-os por completo. See, this is the cup that Jesus took. E esse é o cálice que Jesus tomou. That even if we touched our lips to it, Eu acho que se colocarmos somente os nossos lábios a esse cálice, we would just be destroyed. nos destruiria. And Jesus took that. E Jesus tomou isso. And He took our cup of wrath. E Ele tomou esse cálice de ira And He gave us a cup e Ele nos deu overflowing cálice transbordante with de grace. graça. Aleluia. That's the connection. Essa é a conexão. That's the connection to Ephesians. Essa é a conexão do He ao said Efésios. He just lavished His grace upon us. Que Ele derramou a sua graça sobre nós, Just overflowing. transbordou
Glória a Deus. just Aleluia. overflowing just with His grace and com His sua mercy graça, and with com His sua love. misericórdia, com seu amor. Aleluia. And see, in the book of Ephesians, we're gonna read some tough teachings. E no livro de Efésios nós vamos ler escrituras, ensinos duros. So the second half of this book of Na Ephesians, segunda parte do livro de Efésios, like Paul is just he's gonna be real with us. Paulo ele vai ser bem honesto com nós. He's gonna tell us to grow up. Ele vai nos dizer para crescer. He's gonna tell you stop living in your life of sin Ele vai te dizer pare de viver na sua vida de pecado and start walking with unity with one another. e comece a caminhar em unidade uns com os outros. He's gonna say y'all are fighting amongst each other, Porque vocês estão brigando entre si, but you're supposed to be one body in mas Christ. vocês têm que ser um corpo em Cristo. He's gonna say fight the good fight. Lute a boa luta, a boa peleja. To Paul, he's gonna be real with E us. Paulo então ele vai ser bem honesto com nós. And these are some tough things. E vamos ler coisas duras aqui. See, the book of Ephesians, it's going to be like a mirror. O livro de Efésios vai ser como um espelho. I don't know if y'all have like some of those mirrors at your house. Não sei se todos têm um espelho em suas casas. Danielle has this like one mirror, A Daniela tem um espelho and it like zooms in. e ele tem aquele o zoom aumenta. You see all the little like Você pimples vê and tudo, as things. espinhas. And that's what it's like. E assim que vai ser esse livro. And we're going to read the book of Ephesians. Nós vamos ler o livro de Efésios We're going to see ways that we're failing as a brother. e nós vamos ver maneiras em que nós estamos falhando como irmãos, We're failing as a husband, como esposos, as a wife. como mulheres. We're going to see all the ways that we're failing ourselves. Todas as maneiras em que nós falhamos a nós We're mesmos, going to see all the ways that we're failing God. que nós falhamos a Deus. But that's why Paul starts here in the beginning. Mas por isso Paulo começa no início, Because God is not surprised by your porque imperfections. Deus ele não se surpreende pelas suas imperfeições. See, God is not surprised by your sin. Ele não se surpreende com seu pecado. So Paul starts in the beginning. Então Paulo começa no início And he's saying that God knew what he was buying on the cross. e ele diz que Deus sabia o que ele estava comprando ali naquela cruz. And he did so. E ele fez assim. He chose us Ele nos escolheu so that we may be holy in para que Christ. possamos ser santos em Cristo. So we can just take a deep breath. Então nós podemos respirar fundo And we can live a life e podemos viver uma vida marked by holiness. marcada pela santidade. Because we are empowered. Porque ele nos dá esse poder We are empowered by the only one who can make that happen. pelo poder do único que pode fazer com que isso aconteça. Only one that can make that happen. O único que pode fazer acontecer. It says, in him we have obtained an inheritance, Nele digo, no qual fomos também feitos herança, having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, so that we who are the first to hope in Christ might be to the praise of his glory. a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. It says, in him also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him. E em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, And believed in him. It tendo says, também crido. you are sealed with the promised Holy Spirit, who is a guarantee of the inheritance. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, Until we acquire possession of it to the praise of his glory. até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. So as adopted sons and daughters Então, of the como King, filhos e filhas adotados pelo Rei, we have an inheritance. nós temos uma herança. We have an inheritance. Nós temos uma herança. Aleluia. And what is this inheritance? E o que é essa herança? Now there's some pastors who want to preach that this inheritance is like now. Há pastores que querem ensinar que essa herança é agora, It's now, it's in the material. está no material, And it's in the earthly things. está nas coisas do mundo. And now there's earthly blessings with God. E sim, nós temos bênçãos da terra que Deus nos dá. But whenever Paul talks about the inheritance, Mas quando Paulo fala da nossa herança, it's not just here in the material and in the earthly. não é das coisas do mundo, das coisas materiais. Whenever Peter describes this Quando inheritance, Pedro começa a descrever essa herança, it says it's an inheritance that's imperishable, Ele diz- undefiled, uma herança que jamais poderá perecer, macular-se unfading, ou perder o seu valor. kept in heaven Herança guardada nos céus for you. para vocês. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. This is the inheritance. Essa é a herança. See, Jesus, whenever he walked the earth, Jesus, quando ele caminhou na terra, it says he said, I'm going to leave you, ele diz: eu vou os deixar and I'm going to prepare a place e eu for vou you. preparar um lugar para So
16. And then just a couple verses later, E depois, uns versículos he depois, said, I'm sending the Holy Spirit ele to diz: you. eu enviarei o Espírito Santo a vocês. And that's what Paul is saying here in Ephesians. E é o que Paulo está dizendo aqui em Efésios. He says, while the Son Ele diz: enquanto o Filho is preparing a place for you, prepara um lugar para você, the Holy Spirit is here, o Espírito Santo está aqui, preparing you te preparando that place. para aquele lugar. The Holy Spirit is here, O Espírito Santo está aqui, working in you, trabalhando em você, moving in you, movendo em você, making you the person te fazendo essa pessoa that He has called you to be, que Ele te chamou para ser, preparing you te preparando for the place that He's preparing for para o us. lugar que Ele está preparando para nós. Aleluia. That's the inheritance. Essa é a nossa herança. It says we have been sealed. Nós fomos selados. See, this idea comes from a king. Essa ideia vem de um rei. Whenever a king would make a decree, make a promise, Quando um rei fazia uma promessa, um decreto, what he would do is he would take the wax and he would pour it on ele the pegava document. aquela cera e ele jogava em cima do documento. And then he would have a special ring E ele tinha um anel específico. and he would push it into the wax E ele apertava esse anel naquela cera as a seal, como um selo, as a promise. como uma promessa. That's what Paul is talking about. E é isso que Paulo estava dizendo. He said the Holy Spirit is a guarantee. O Espírito Santo é a nossa garantia. It's almost like whenever you put a down payment on a house, Quando nós colocamos um down payment numa casa, it's not the full thing, não é o pagamento completo, it's just a part. é só uma parte. To promise that there's more to come. Para prometer que há mais de vir. So here on this earth, Então aqui nessa terra, whenever we experience the Holy Spirit blessing on our life, quando nós experimentamos as bênçãos do Espírito Santo em nossas vidas, it's a mark, é um marco, a promise uma promessa to you that there is more to para come. você que há mais por Aleluia. vir. Glória a Deus. Amém. Now, when does this marking happen? E quando que acontece esse marco? We have to understand that this being marked by the Holy Spirit, Nós temos que entender que ser marcados pelo Espírito Santo it didn't happen whenever you first maybe spoke in tongues, não acontece quando você primeiro fala em línguas, or maybe whenever you really felt the Holy Spirit and you dropped down on your ou knees. quando você sentiu a presença do Espírito Santo e caiu os seus joelhos. No, that marking, it says the marking happened whenever you heard the word of truth Esse marco quando você ouviu a palavra da verdade and you believed. e você creu. That was a sign Esse foi o sinal of you being marked by the Holy Spirit. de ser marcados pelo Espírito Santo. And every other blessing and gift by the Holy E Spirit todos os outros presentes e bênçãos do Espírito Santo was just an outflowing foi só um transbordar of the first time you believed, da primeira vez em que você creu, the first time the Holy Spirit marked you da primeira vez que o Espírito Santo te marcou as a child of God. como filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. So what do we do with this? Então o que nós fazemos com essa informação? What do? We rest. Nós descansamos. We rest in the fact Nós descansamos no fato that before the foundation of the world, que antes da fundação do mundo, that God chose us in Him, que Deus ele nos escolheu nele and that our salvation, e que a nossa salvação, it doesn't rest on our shoulders, ela não depende, ela não cai sobre os nossos ombros, but it falls on the shoulders of Christ. mas ela está nos ombros de Cristo. And we bless God E nós bendizemos a Deus because He first blessed porque us. Ele primeiro nos abençoou. Amém. So as we go through this book of Ephesians, Então, enquanto nós lemos, estudamos esse livro de Efésios and we see everything that God has called us to do, e nós vemos aqui tudo que Deus nos chamou para fazer, we rest that God has already planned our nós steps. descansamos que Ele já tem planejado nossos passos. He doesn't only know our future, Ele não somente conhece o nosso futuro, but He planned it out mas Ele tem planejado o nosso futuro for our good para o nosso bem and His e glory. para a glória dele. Aleluia. Amen. Amém? Amen. Glória a Deus. Amém. Lord God, I thank you for tonight. Deus, eu te agradeço por essa noite. Lord God, I thank you. Eu te agradeço. Lord God, that even though I fall and I fail, Que mesmo que eu caia, que eu te fale, Lord God, that you have called me your son. que o Senhor me chama de filho. And Lord God, that you pick me up O Senhor me levanta, and you dust me off. e o Senhor tira o pó, Lord God, you put my feet on solid coloca ground. os meus pés na rocha, And Lord God, you have given us the right e o Senhor nos deu o direito to become children of de God. sermos filhos de Deus. Lord God, I pray that your people rest in this Eu peço que o seu povo possa descansar nisso and that they look to you e que eles olhem para ti, for every spiritual blessing para toda a bênção espiritual, that we don't have to search for, que nós não precisamos procurar, but Lord God, you've already given it to us porque o Senhor já nos deu in your Son. no seu Filho. In Jesus' name I Em pray. nome de Jesus eu oro. Amém? Amen. Amém.